Olá, boa tarde. 4 de agosto de 2016. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Semana passada eu estava com uma gripe que arrastei até poucos dias atrás e tinha um compromisso muito importante, então não tivemos Quinta Técnica. Então estamos há 15 dias sem comentar o mercado e vamos começar então comentando e analisando com a nossa análise técnica o índice Bovespa à vista. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, estamos transmitindo aqui do escritório da Enfoque Informações Financeiras, utilizando o terminal Enfoque e os conceitos de publicação de calls da Constop Consultoria Financeira. Muito bem. Saúde. Então, começando aqui com o índice Bovespa à vista, nós ainda estamos numa situação em que a gente pode dizer com segurança que o índice está testando essa reta de resistência de longo prazo, que vem lá de 2010, são 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 anos de tendência de baixa que já ocorreu no índice Bovespa, e nós temos aqui 1, 2, 3 pontos. Essa reta anteriormente nós havíamos traçado um pouco mais inclinada, ela estava por aqui, dava a impressão que o mercado tinha rompido, mas eu acho que a gente tem que considerar que essa reta está sendo testada e não rompida, né? Se ela for rompida, a projeção que a gente faz é 70 mil pontos, mas isso é só uma hipótese, por enquanto. Hoje os preços sentiram a resistência que a reta está oferecendo. Essa acumulação não dá ainda para a gente dizer aqui, quer dizer, ela não é assim muito esclarecedora, ela está me parecendo o que se chama megafone, mas ela eu acho que tanto pode ser uma acumulação de reversão quanto de continuação. Então nós estamos aí indecisos para o curto prazo, mas continuamos absolutamente baixistas para o médio e longo prazo. A razão da nossa afirmação de que esperamos queda para o médio e longo prazo, a gente vai ver logo mais. E antes disso, deixa eu acertar esse zoom aqui. Mas a gente vai ver no índice Dow Jones e no índice S&P, né, que nós vamos ver a seguir. Vamos ver o que o índice futuro, índice Bovespa futuro está falando. Bem, índice futuro, minha gente, está um pouco mais baixista no curto prazo do que o índice à vista. Vamos lá, vamos analisar a big picture, como diz o americano, né? O longo prazo. Então, aqui no longo prazo, a gente tem como item mais importante esse nível de suporte, que é um nível que passou a ser definido pelo mercado já em 2004, até a gente poderia dizer com esse fundo aqui, mas mais especificamente a partir de 2008, depois foi tocado novamente em 2013, 2014, 2015 e 2016, né? Então, analisando só esse pedaço agora, a gente vê que o mercado rompeu esse nível, fez uma acumulação aqui embaixo, que é bastante baixista, né? Confirmou isso para baixo, e agora, quer dizer, depois disso, os preços testaram esse nível, não conseguiram romper, voltaram a cair, e agora eles estão de novo testando esse nível. Então, esse processo aqui, ele pode ser considerado como um pullback, ele ainda pode ser considerado como um pullback para esse antigo nível importantíssimo, aqui agora está fazendo às vezes de um nível de suporte, porque o mercado está acima dele, né? Então vejam,
O nível estava sendo percebido aqui onde está a linha azul horizontal, né? Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui para não interferir, esse aqui também. E esse aqui também. Então, os preços voltaram e aí a resistência que estava nesse nível passou a ser percebida um pouco acima. Quer dizer, o mercado conseguiu, ele teve sucesso em penetrar um pouco esta, então, resistência. Mas acabou fazendo um bull trap aqui. Então, o que acabou acontecendo é que o mercado acabou, então, definindo aquele nível importante que era um pouco mais para baixo, ele acabou estendendo esse nível para os níveis atuais, né? Que a gente poderia dizer que são exatamente aqui o topo dessa acumulação. Então vejam o que o mercado está fazendo agora. Ele chegou nesse nível e está lutando contra esse nível. Então a gente pode dizer que esse processo todo aqui é um processo, pode ser considerado um processo de pullback para esse importante nível que a gente constata aqui no gráfico do índice futuro perpétuo, que é um gráfico artesanal. Ele é feito de uma maneira aqui no enfoque, não é necessariamente o mesmo gráfico que você vai encontrar em outras casas de análise técnica. No curto prazo, os preços hoje tiveram um rompimento no intraday nessa acumulação e acabaram fechando na mínima do dia aí com um candle bem caracterizado, quer dizer, um candle caracterizado com fechamento mais próximo da mínima, né? Um candle que eu diria dá perfeitamente para ser caracterizado como uma estrela cadente, mais do que o candle do Bovespa à vista, né? Então esse candle em si é negativo e eu acho que essa figura que está se formando aqui também, a gente pode chamar ela de megafone, como se fosse um triângulo invertido, né? Ao invés de ele convergir para um ápice, ele na verdade, para um vértice, ele na verdade vai abrindo, né? Fazendo essa formação, está ilustrada em livros, chama-se esse nome esquisito aí, megafone. Mas é uma formação que reverte o movimento. Então nós estaríamos aí com mais uma indicação de que nós devemos ter pelo menos uma correção mais acentuada, que é no que eu acredito. Então estamos, portanto, baixistas no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa futuro. Bem, vamos lá ao S&P. O S&P, que é o cara que manda no mundo. Aí a gente então está mostrando um gráfico de 50 anos de S&P, né? Não, 60 anos, desculpe, de S&P. 66 anos. Porque ele começa em 1950. E um pouquinho mais velho que eu, esse cara. Eu comecei em 1952. Muito bem, a característica mais importante é o fato de que ele está no topo histórico, né? Hoje eu tive na hora do almoço, conversando sobre as possibilidades aí de que haja um aprofundamento da crise financeira aqui no Brasil. Infelizmente eu tenho isso como uma possibilidade bastante possível, até provável de acontecer, porque eu acho, pelos meus conhecimentos de análise técnica, que a chance de que esse ativo, que é o ativo que manda no mundo, que é o ativo que é diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que o mundo tem disponível, eu acho que existe uma chance muito grande que ele sofre uma correção. Por quê? Porque está no topo histórico, porque depois de ter estado no topo histórico, não ter conseguido romper o topo histórico, ele rompeu essa reta suporte de longo prazo. Antes ele já tinha nos dado um bull trap aqui, e ele passou a fazer topos consecutivamente mais baixos, e o fato de ele nos dar, de ele ter rompido essa reta suporte de longo prazo, que vem lá debaixo do fundo do subprime, me leva a crer que os preços devem pelo menos corrigir
primeiro nível Fibonacci. Olha, se a gente vê isso sobre o longo prazo, você vê que a perspectiva de uma queda aqui é nada, né? Vejam que o precedente foi uma queda muito maior, né? Vamos botar aí, vamos dar nomes aos bois. Vejam só, se a gente for aqui pegar um vermelhinho mais clarinho aqui, OK, se a gente for pegar uma coisa parecida com o que aconteceu em 2000, a gente percebe que os preços iriam muito mais para baixo, né? Se a gente for comparar isso com o que aconteceu em 2007, nós estamos falando ainda uma queda ainda mais baixa. Eu estou só dizendo que eventualmente, eventualmente não, eu acho que o mercado deve fazer essa correção. Vai demorar um pouco, talvez seja depois da eleição, ou não. O Bush, por exemplo, em 2008 não esperou a eleição do Obama para desabrochar, né? A crise de 2008 veio no meio do processo eleitoral. Então, minha gente, o ponto é que se acontecer isso, uma pequena correção Fibonacci, nós estamos falando de uma queda de 33%. Isso significará que o mundo irá perder 1/3 do valor da grana que ele acha que tem. E se isso acontecer, como é que se diz? A primeira consequência é uma queda drástica no nível de crédito no mundo. E à medida que cai o crédito, as empresas travam, as empresas que estão muito endividadas vão ter muita dificuldade para se refinanciar, porque não existe refinanciamento. E aí a gente sim pode sofrer, porque a gente já está sofrendo com o mundo no topo, com o S&P no topo. Se o S&P sair do topo e fizer uma correção mais acentuada, infelizmente eu acho que nós vamos ainda sofrer bastante aqui na parte financeira. Depois, vocês sabem, existe aí uma expectativa de que eventualmente venham capitais estrangeiros, porque internamente nós estamos péssimos, né? Essas notícias são as piores possíveis. Existe aí uma expectativa só, né? A expectativa, eu acho que vem à medida que percebe-se uma situação favorável no mundo. Se essa situação se tornar desfavorável, eu acho que a coisa vai feder. Muito bem. Então, em função disso, em função também aqui de nós vermos no curto prazo um processo que me parece uma deriva, no teste do topo principal, da resistência do topo principal, então a gente está baixista no curto, médio e longo prazo. A impressão que a gente tem é que depois desse ímpeto aqui, que aconteceu a partir do final de junho, então os preços chegaram na resistência e perderam a força, né? Me parece que o mercado já definiu para baixo. Ontem ele teve uma pequena reaçãozinha, mas hoje já está entrando nos eixos aí, já deixou um candle de indefinição em relação a essa alta aqui, né? Então eu estou imaginando que a partir de amanhã o mercado começa a cair e existe sempre a possibilidade que ele caia muito, muito rápido, né? Devido ao nível onde nós nos encontramos. O Júnior tem uma questão aí, eu vou botar ele aqui, que eu esqueci. Vou colocar o Júnior, o meu amigo Douglas Magalhães Júnior, para quem não sabe, vou colocar ele no Skype, assim a gente pode escutar a pergunta que ele vai fazer. Pois não, Juninho? Oi, Afonso. O Kruger fez uma pergunta se de 2009 para cá, no longo prazo, não tem 4 ondas e está faltando a quinta. De 2009 para cá, bom, é uma questão aí, Gruber. Você está considerando o conceito das ondas de Elliott,
para imaginar que é possível, né? Porque aqui nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, eu acho. Nós poderíamos estar contando aqui A, B, C e onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que esse processo aqui, eu acho que ele foi manipulado por conta dos quantitative easings, 1, 2, 3. Não importa, né? A gente está aqui para ver análise técnica. Mas na análise técnica, eu acho que, independente do que seja isso aqui, você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer disso aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Eu tinha feito o gráfico mensal, queria fazer uma coisa, mas acho que não é o caso. Então, eu entendo que, apesar de a sua consideração poder ser verdadeira, e nós vamos saber disso se esse nível for rompido, aí você está certo, né? E logicamente, principalmente, especialmente se nós tivermos uma perna aí mais ou menos desse tamanho aqui, né? Nós tivemos uma primeira perna, teríamos uma segunda perna, quer dizer, uma onda 3, e daí teríamos uma onda 4 que viria aí, talvez, uns 3.500 pontos aí você vai estar certo. E por outro lado, se eu... o que eu queria chamar a atenção é que talvez até nós dois possamos estar corretos, né? Que os preços podem eventualmente... os preços podem fazer uma correção mais acentuada aqui para nível Fibonacci dessa alta, em função de terem rompido essa reta, né? Eu tive a oportunidade de comentar aqui já na Quinta Técnica que isso aqui, para quem tem pouco tempo aí de mercado, de análise técnica, é algo para ser curtido, porque isso aqui a gente não vê toda hora, né? Uma reta dessa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos durante 6 anos é uma coisa rara de acontecer em análise técnica. Não tem muitas retas dessas tão bem definidas assim. Então, eu lembro que eu estou aí pensando na possibilidade de que o mercado corrija o primeiro número Fibonacci. Eu acho que se corrigir, ele vai acabar corrigindo muito mais, porque ele vai descontar tudo que aconteceu perdão, em termos de artificialismos aqui nessa alta toda. Mas enfim, mas ele pode sim fazer essa correção, depois aí sim partir para uma outra alta, né? E de repente, se você tiver certo, quem sabe nós vamos estar também dizendo que isso aconteceu porque mudou o paradigma. Quem sabe nós não nos tornamos muito mais produtivos em função de todas as modernidades que estão acontecendo, e-mail, conferências, enfim, as pessoas não precisam mais sair de casa, tantas coisas novas e fantásticas que estão acontecendo. Quem sabe a humanidade está pronta para galgar novos níveis e aí a bolsa vai acompanhar, né? Mas infelizmente essa foi também a tônica de todas os topos de mercado. Quando os mercados estão no topo, as pessoas ficam over-optimistics, elas ficam super otimistas e esquecem que do mesmo jeito que o mercado vai, ele vem. Isso é o que a gente deve esperar como default. Depois de uma alta muito grande, uma queda que guarde proporções com a alta, né? Mas enfim, são possibilidades, né? Eu continuo aí firmemente acreditando que não, os preços não vão romper isso aqui, nós vamos ter correção e a chance de ter uma correção muito grande é real e pode ser imediata. É isso aí. Vamos analisar e responder algumas questões aí. Vou mostrar para vocês as recomendações que nós fizemos aqui hoje
através do serviço da Constop, nós fizemos 4 recomendações. 5 recomendações. Nós primeiro fizemos uma recomendação de venda de Estácio. Eu estou excepcionalmente mostrando essas nossas recomendações. As recomendações são feitas para os nossos clientes, logicamente. Então, inicialmente, nós recomendamos a venda de Estácio, porque entendemos que o mercado fez um processo de topo, fez uma bandeira, e a gente gosta muito de quando bandeiras confirmam o que nós entendemos serem informações de topo. Isso é um trade curto, né? Talvez ele se estenda mais, mas nós entendemos que tem chance aqui para o Estácio chegar a 14,20. O motivo é bandeira de baixa em rompimento de formação de cabeça e ombro. Nós fizemos também recomendação de IOSP e Maxion, e está aqui o gráfico que a gente pega a partir da recomendação, né? Nossos clientes recebem essa recomendação e aí eles podem ver o gráfico, ou eventualmente eles podem usar a nossa ferramenta de eles podem usar, deixa eu me logar na corretora aqui, ver se eu consigo pegar para mostrar o processo do nosso roteamento de ordens a partir das nossas recomendações. Processo muito dinâmico que a gente conseguiu fazer, a gente gosta bastante desse processo. Sem adversivo, estou aqui, estou tomando um baile aqui do meu novo Outlook. Agora sim, recebi meu token aqui. Eu tenho que fazer isso uma vez por dia só, né? Se eu vou operar, não é o caso, eu não opero com os ativos que eu recomendo, não posso, por força de regulamentação da CVM, consultor não pode operar, né? Então, a partir do momento que o nosso usuário recebe o que a gente chama de lâmina de recomendação, que é o call em si, né? Então ele pode clicar esse botão, ver o gráfico. Então abre-se na tela dele o gráfico que nós usamos para fazer a recomendação. Se ele passar o mouse em cima desse ícone, ele consegue ver o porquê da análise técnica. Aqui está escrito confirmação de rompimento de formação de cabeça e ombro, cabeça e ombro, invertido, né? O stop fica abaixo do segundo suporte no intraday de 15 minutos, que está aqui nesse nível. Se a gente for no intraday de 15 minutos, a gente vai ver que primeiro suporte, segundo suporte no intraday de suporte importante, né? Segundo suporte no intraday de 15 minutos, quer dizer, ele está bem resguardado aqui por 2 fundos importantes, né? Voltando para o diário e voltando aqui para o porquê dessa análise, a gente vê então que o objetivo é a projeção da formação de fundo, né? Então a gente pega a projeção da formação de fundo da cabeça até a reta de pescoço, projeta para cima a partir desse ponto, que vem dar aqui a 33,60, é para onde a gente acha que está indo IOSP Maxion. Nós também recomendamos a venda de Itaú. Clicando aqui em ver gráfico, nós vamos ver por quê. Itaú está testando o seu topo histórico, mas numa situação de viés de baixa. Por quê? Porque ele rompeu essa reta aqui já. Se rompe uma reta que vem de 20 anos, 21 anos, eu tenho, em princípio, viés de baixa, não é verdade? E a partir do momento que Itaú rompe a sua resistência, que é a mãe de todas as resistências de Itaú, estava aí, valor máximo 35. Ontem o mercado rompe esse nível. Minha gente, quando o mercado rompe um nível desses, um nível importante de resistência, ele pode fazer um monte de coisas, mas tem meia dúziazinha de coisas que ele não pode fazer.
por exemplo, ele não pode, depois de um candle de força com fechamento na máxima do dia, eu não olho para volume, porque eu acho que volume não me acrescenta, mas eu tenho certeza que o volume foi alto ontem, né? Eu sei que o volume foi alto. Ele deve tocar ordens de stop que estão nesse nível e não pode, no dia seguinte, depois de ter aberto um gap, oferecer um candle de reversão, um candle que foi classicamente aqui o candle de reversão de candlestick de um candle chamado estrela cadente. E foi exatamente isso que ele fez. Quando acontece um negócio desses, o que o mercado está nos dizendo é que não existiam ordens de stop aqui. Se não existem ordens de stop acima da mãe de todas as resistências do Itaú, é simples. Tem alguma coisa errada. Por que não existem ordens de stop? Por que isso não motivou as pessoas? Por que isso não acendeu luzinha na cabeça das pessoas e colocou as pessoas numa situação de compra, né? Então nós achamos que existe uma grande chance de Itaú produzir um bull trap, quer dizer, um processo em que se rompe a resistência e depois, em função desse shooting star aí, essa estrela cadente que a gente viu, a gente acha que tem chance de ele entrar para dentro e aí a chance de uma queda é bastante grande. De qualquer maneira, é um pequeno trade também, a gente está pondo aí o objetivo muito próximo, né? E esse trade é muito interessante porque ele, com um objetivo pequeno, ele acaba nos dando aí 4,4 de relação fator lucro-prejuízo. Logicamente, se ele entrar para dentro, ele, na situação que a gente está fazendo de uma recomendação para position trading, nós temos aí, em média, a gente fica uns 12 dias com as posições que a gente recomenda, né? Então, aí o que acontece é que a gente tem 12 dias para resolver o que a gente vai fazer com o objetivo, se nós vamos liquidar quando ele chegar no objetivo ou não, né? Por isso que a gente não usa necessariamente uma ordem de stop gain nessa estratégia de recomendação para position trading, né? Outras situações a gente até vai ter condições de usar, até porque nós estamos integrando agora o Terminal Enfoque com ordens de stop gain e também de start stop. Então nós vamos passar a ter 4 estratégias aqui. Eu espero que na próxima semana eu já possa mostrar para vocês. Nós estamos aqui, já testei, já está rodando, mas eu preciso da minha versão ainda. Então nós vamos ter 4 estratégias, sendo que 2 delas vão funcionar com entrada imediata, que é como essa estratégia atual funciona, né? A estratégia atual é stop objetivo. Para position, a gente faz essas recomendações próximo do fechamento, a pessoa que recebe a recomendação tem que agir de imediato e fazer a sua posição. Mas então nós vamos ter 2 estratégias de entrada imediata e 2 estratégias com entrada programada através de um start stop. E vamos também ter 2 estratégias, 2 das 4 estratégias serão com liquidação no objetivo, orientada por nós, consultores, né? Nós vamos orientar se vamos apertar stop, se vamos adotar um trailing stop, que é um stop móvel, à medida que o mercado chega ou se aproxima do objetivo, e até se vamos ou não liquidar, né? Às vezes a gente até pode resolver não liquidar, porque de repente o objetivo está aqui, o mercado passa direto no objetivo, a gente então estabelece um novo objetivo e continua na posição, por que não, né? E, enfim, então 2 serão com o objetivo administrado e 2 com stop gain, com liquidação automática da posição caso os preços cheguem no objetivo de alta, né? Mas enfim, então essa foi a terceira recomendação que nós fizemos, então uma recomendação de venda de Itaú Banco. A quarta recomendação foi uma compra de Light, veja o gráfico aqui, o motivo, esse é a figura aí de longo prazo de Light, né?
Fausto, aproveitando, essa é uma das perguntas, a pergunta do Carlos e do Hélio. Oi. Nós estamos aqui ainda com... Não tinha pagado aqui dessa recomendação, a recomendação de venda que nós fizemos, que não teve sucesso, né? Então, nós entendemos que isso daqui foi uma espécie de uma bandeira de alta e que os preços romperam essa bandeira também para o objetivo que é 20,50. E, finalmente, a última recomendação que nós fizemos foi de compra de CEMIG. Eu vou acabar até mostrando o processo de operação, né? Quem recebe o nosso call pode entrar no gráfico, se ele está no terminal enfoque, ele pode entrar no gráfico. No gráfico, ele está vendo aqui um gráfico diário, se ele quiser ele vai para o gráfico semanal, ou vai para o gráfico mensal, ou vai para o gráfico de 15 minutos. Ele sempre vai ter os objetos aqui. Então, o que nós vimos aqui foi um triângulo ascendente e o objetivo que se projeta, vamos voltar para o gráfico diário. Na verdade, nós estamos projetando essa formação de fundo aqui, porque nós entendemos que esse triângulo ascendente acontecendo acima dessa acumulação confirma isso aqui como uma acumulação, que é o que nós escrevemos aqui. Triângulo ascendente que confirma a formação de fundo. Stop abaixo do triângulo, bem protegido aqui abaixo do triângulo, e o objetivo é a projeção da formação de fundo, que vem dar a 14,80. Então, como eu dizia, os nossos usuários, depois de receberem essa lâmina, podem ver o gráfico e depois eles podem partir para operar logo, ou eles podem usar a nossa ferramenta de controle de risco, em que, de acordo com os parâmetros do usuário, vai sugerir um tamanho de posição de maneira que o risco seja sempre igual. Uma consideração para vocês: a maior parte dos colegas aí e outros tipos de estratégias prevê a redução parcial da posição assumida. Quando uma estratégia prevê a redução parcial da posição assumida, é porque a posição assumida inicialmente estava errada, no meu entender. Com todo respeito aí aos meus colegas que usam outros tipos de estratégia. Mas eu entendo que se a gente pode, através de um cálculo simples, iniciar a posição com o tamanho correto dessa posição, então não há necessidade nenhuma para se reduzir a posição. Só reduz o tamanho da posição inicial quem começou a posição inicial com uma posição muito grande, insustentável psicologicamente falando, por exemplo. Então, o que a nossa ferramenta de controle de risco faz é que ela, no caso aqui, o perfil está com R$100.000, meta de rentabilidade ao ano de 20% ao ano, né? E, enfim, só aceito receber, não sei porque estava 2 aqui, a gente usa 2,5, né? Só aceito fazer operações cujo fator lucro-prejuízo seja um mínimo de 2,5. A possibilidade de ganhar 2,5 contra a possibilidade de perder 1. Né? Então, em função desse perfil que é definido aqui no método com stop, o método calcula um tamanho de posição para que você tenha sempre o mesmo prejuízo. Minha gente, isso aqui é o contrário do que a grande maioria das pessoas que operam nos mercados costuma fazer. As pessoas costumam operar um tamanho fixo de posição. Se você opera um tamanho fixo de posição e considerando que você use ordens de stop, então, considerando ainda que as ordens de stop às vezes vão estar mais próximas do seu preço de entrada, numa compra, por exemplo, outras vezes vão estar mais longe do seu preço de entrada, então o que vai acontecer é que você, uma hora vai ter um pequeno prejuízo, outra hora você vai ter o dobro desse prejuízo. Então, se você fixa o tamanho da sua posição, o que varia é o tamanho do seu prejuízo. E à medida que o tamanho do seu prejuízo possa variar, também vai variar a sua estabilidade emocional. E você vai entrar num processo bipolar de estabilidade emocional que vai te destruir em termos de conseguir
o seu objetivo, que é ter sucesso no longo prazo. É muito, 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 muito. Eu não falei direito. É muito, muito, muito importante que você tenha equilíbrio emocional para fazer as suas operações nos mercados. Quem já operou, já teve grandes perdas, grandes lucros, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Para se atingir um equilíbrio emocional, só tem uma maneira. Sim, eu entendo que só existe uma maneira. Você tem que regular o tamanho da sua posição desde o início. Então, o que nós vendemos, a ideia que nós vendemos, e a ideia não é necessariamente dos livros que eu já li, é da experiência que a gente tem de muitos anos, décadas de experiência com análise técnica, com administração de carteiras de investimentos e administração, co-administração de fundo de investimento, nosso próprio dinheiro, é que você, ao invés de ter um tamanho fixo de posição, você tem um tamanho fixo de prejuízo. À medida que você fixar o seu prejuízo, não tem mais susto. E à medida que não tem mais susto, você consegue trazer um equilíbrio para o seu processo psicológico. E isso é a condição mais importante para que você tenha sucesso no longo prazo. Então é exatamente isso que a ferramenta de controle de risco do Terminal Enfoque faz, né? E você tanto pode fazer isso entrando num gráfico no Terminal Enfoque, definindo onde está o seu stop e o seu objetivo, ou você pode usar essa ferramenta, como no caso aqui da recomendação de compra de CEMIG, clicando no botão método com stop, e daí, uma vez que você tenha definido o seu perfil, ele vai calcular um tamanho de posição, que vai ser sempre o tamanho que vai te prover o mesmo prejuízo máximo, caso você seja estopado. E a partir daí, você simplesmente clica nesse botão operar e a boleta de compra, no caso, já está totalmente preenchida. No caso, a boleta está mostrando só uma posição de compra, mas como eu disse, em breve eu já vou estar podendo mostrar para vocês uma situação que nesse caso ela estaria mostrando a posição, a boleta de compra e a boleta de stop. E a boleta de stop você teria que definir o gatilho do stop, que por sinal a gente já fala, né? Porque quando a gente mostra o gráfico, a gente já define aonde vai estar, a gente já define aqui aonde vai estar o stop, né? O stop aqui no caso está 808, tá? E também na lâmina aqui que a gente publica está definido onde está o stop. Então, isso tudo já vai estar nessa boleta, você só envia, à medida que a ordem for executada, o seu stop vai ser colocado. E quando existe a ordem de start, a gente vai mandar a ordem de start, ela funciona com as outras ordens de stop gain, numa base que o americano chama de OTO, que significa One Triggers the Other, uma aciona a outra, né? Então a ordem de start, uma vez acionada, e você assume uma posição, essa ordem, a confirmação dessa ordem, aciona a colocação de uma ordem de stop e de uma ordem de stop gain. É isso aí. Então foram essas as recomendações que nós fizemos hoje. E temos tempo aí para mais algumas perguntas, Júlio? Alguns ativos, talvez? Quais seriam? São 3, 6, 7. Quer fazer um pupurri? Vamos, rapidinho pupurri, vamos lá. A primeira é do Javier WTI. O petróleo, nem viu o petróleo hoje. Vamos aqui em commodities e vamos vamos aqui para o gráfico diário. Na verdade eu estou aqui mostrando o gráfico do petróleo perpétuo, que é mais importante que o WTI, e dizendo que eu acho que é bem possível que a gente esteja vendo
uma reta de... Bem, nós estamos num processo de tendência de baixa, topos consecutivamente mais baixos, fundos consecutivamente mais baixos. Então, eu acho que a minha visão é que o mercado está caminhando para retomar a tendência de baixa. Isso, logicamente, coincide com a minha visão do S&P, né? Mas, vamos falar especificamente do WTI, que foi o objeto da pergunta. O petróleo, a gente traz ele desde 1983, ele esteve dentro dessa toca durante muito tempo, escapou dessa toca por conta da farra do crédito nos Estados Unidos, que começou em 2004, foi até 2000, no caso aqui do petróleo foi até 2008, a bolsa fez topo em 2007, o petróleo fez topo em 2008. Deu no que deu, subprime, os preços caíram, tocaram na parte de cima dessa caverna que eles habitaram durante desses 20 anos aqui, e aí voltaram a cair, quer dizer, subiram, fizeram essa grande formação de cabeça e ombros. Quando essa formação foi rompida, eu me motivei a fazer um vídeo no YouTube dizendo que os preços iam cair 50%, imagine o grau de certeza, né? Quer dizer, não certeza não, mas o grau de clareza que eu tinha ao analisar os preços, quando eu me propus, nessa hora aqui, a soltar um call dizendo que o petróleo ia cair 50%. Né? Então, isso, infelizmente, aconteceu. Agora, os preços estão mais ou menos no meio de campo aqui, né? Então, fica um pouco mais difícil a gente fazer algum tipo de análise. Isso aqui, sim, pode ser uma formação de fundo. A gente pode estar vendo aí uma formação de fundo, isso aqui pode ter sido um movimento, um segundo movimento e um terceiro movimento. Eu acho que é claro que o movimento começa aqui, nós tivemos 1, 2 e acho que vamos para um terceiro movimento que vai trazer os preços abaixo desse fundo aqui do início do ano. Mas não dá para dizer nada ainda, tá, eu diria que no curto prazo indefinido e médio e longo prazo baixa. Júnior. Próxima pergunta é CESP 6 do César. De novo, né, a gente tem uma grande tendência lateral que vem desde 2009 e nós estamos quase aí próximos do meio dessa tendência, né? Então, o que dá para a gente constatar aqui? Nós temos uma possível reta aqui, vamos ver. Acho que sim, né? Temos sim uma reta de resistência, o mercado deixou 1, 2, 3, colocou o seu quarto ponto nessa reta. Deixou um fundo inferior ao último fundo, perdão, um topo inferior ao último topo, os dois fundos estão no mesmo nível. Eu acho que isso aqui é candidato à formação de um mega triângulo descendente aqui. Ou de um tipo de acumulação que vai acabar por resultar no rompimento desse suporte e os preços caindo para aqui para o último fundo. Sou baixista no médio e longo prazo e indefinido no curto prazo. Júnior? Próximo, Taesa. Dona Taesa, hein? TAE11, então. Rompeu, foi e está voltando, do mesmo jeito que foi, né? Difícil. Acho que nós estamos entrando numa área de suporte, não vejo condições de fazer trade. Eu fiquei acompanhando essa ação, mas aqui nós não tivemos uma reversão de candlestick, porque quase que deu uma nuvem negra aqui, mas não deu. Então, devido a essa grande volatilidade que ela teve, né, vocês vejam, 20% em 4 dias, a gente fica um pouco receoso de entrar num papel como esse, né? Minha sugestão é que se evite esse papel. Se alguém quiser entrar na compra, eu acho que na compra não dá para entrar, não tem nada e nem vai ter, acho que nos próximas semanas aí.
Mas se nós tivermos uma bandeirinha de baixa aqui, opa, aí fica bom para colocar uma venda. A hora que o mercado escapulir da bandeira, a gente vende aqui e põe o stop logo acima da bandeira, e o objetivo seria aqui embaixo, né? É isso aí. Indefinido no curto prazo aí e também no médio e longo prazo. Essa reta nós temos que tirar daqui e colocar aqui agora, né? Júnior. Eu podia dar um palpite aqui, que eu acho que isso está com cara de que vai tocar mais uma vez essa reta suporte, então eu acho que eu seria baixista aí para o médio prazo, indefinido no curto e longo. SUSB 5. Nossa mãe, que coisa feia, hein? Então, o mercado retomou a tendência de baixa iniciada lá atrás em 2015, em setembro de 2015. Fibonacci desse processo de alta os preços nesse fundo já tinham atingido o primeiro nível. Acho que eles caminham aí para segundo e terceiro nível Fibonacci. Em termos de pernas aqui, eu acho que a gente tem que pensar nessa perna aqui, mais uma dessa para baixo. Nada de muito claro nesse ativo, né? Então, se a gente projetar isso aqui, nós vamos para aí próximos dos R$8, é onde eu acho que o mercado deve encontrar suporte aí próximo. Não vejo possibilidade de trade aí, a não ser, logicamente, se alguém aproveitou hoje, mas mesmo assim, né, tá um pouco esticado para baixo esse ativo, né? Então, talvez um trade com a venda hoje, stop acima aqui dessa bandeira, e o objetivo aí próximo do 8. Mas não sei se dá trade, acho que não dá nem, vamos ver aqui como terminar o enfoque. Se a gente puser o stop aqui, acima da bandeira, você iria para 10,41. O objetivo aqui onde nós projetamos dá 8,14. Não dá trade, porque dá, vamos pôr aqui o perfil 1,5, 2. Não dá nem 2 a 1, minha gente, tá? Então, por isso que no fechamento de hoje não dá trade, né? Júnior. Próxima pergunta do Salvador do Al4. Desculpa, não falta. TK 4. Então, o nosso Pão de Açúcar parecia estar fazendo uma formação de cabeça e ombros invertida, mas aí será que abortou essa formação? Eu acho que sim, né? Porque, bom, e se abortou essa formação, então a gente tem que dar um tchau nesse cara aqui, e aí começar a ver com outros olhos este processo todo que está acontecendo aqui, né? E não tem muito o que ver aqui, não. Mas será que não é? Pode ainda ser, né? Isso aqui pode ter sido um pullback para a reta de pescoço, porque isso aqui realmente tem cara de formação de cabeça e ombros, né? Se nós vamos ver uma alta a partir de agora. Então, se tivermos uma alta, acho que pode se pensar numa compra, né? Então, um bom rompimento aqui acima de 50, eu acho que pode ser uma boa, imaginando que então os preços teriam tido apenas um pullback para a reta de pescoço. O objetivo se isso acontecer, mas eu acho que isso pode não, bem, o objetivo é 92, 93. Mas eu acho, na verdade, que isso aqui está mais com cara de uma flâmula de baixa que fará os preços caírem para 40 do que o inverso. Mas fica aí a possibilidade, né? Um fechamento acima de 50, eu acho que dá um trade aí com stop abaixo dessa acumulação aqui. E o objetivo lá nos 92. Logicamente, isso vai ter que ser confirmado com o rompimento desses 57 aqui. Esse topo aí de julho passado. Júnior. Próxima pergunta agora do Al4.
contrato está também com a possibilidade de formação de cabeça e ombros. Eu acho que ele está, na verdade, confirmando essa formação de cabeça e ombros. Mas nos deu um candle de indefinição hoje, quando ele estaria rompendo esse nível, né? Então, acho que temos que esperar um pouquinho mais. Se mostrar correto essa formação de cabeça e ombros, o objetivo que se projetaria seria isso aqui, para cima a partir daqui, que vem dar lá em cima, hein? Uma bela alta, né? Então, é ficar de olho agora, porque a gente tem também essa resistência aí que está um pouquinho acima dos 3, né? Se a gente tiver um bom rompimento, eu acho que dá para, sim, fazer um trade com stop abaixo aqui do fundo e objetivo lá em cima mesmo. É isso aí. Então, mais uma sim, pois não. Então, eu acho que isso aqui, nós estamos num processo de tendência de baixa, né? E eu acho que isso aqui vai mostrar ser uma acumulação de continuação. Com o rompimento dos 15 e os preços caindo aí, algo do tipo uma perna igual a essa outra aqui. Porque assim que definir essa acumulação. Então, se tivermos uma bandeira de baixa por aqui, eu acho que tem trade aí. Isso aqui a gente vê que coincide com esse fundo aqui exatamente, de janeiro de 2015. Então, objetivo aí 12,50. E sim, estamos aí no processo provável de formação de uma bandeira. Se isso aqui demorar mais um pouquinho, a hora que ele escapar aqui da bandeira, a gente vende aqui com stop aqui acima, né? E o objetivo aqui nos 12,50. Então baixa aí, curto, médio e longo prazo. Isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua assistência. E vejo vocês na próxima quinta. Até lá.